Oi galera, aqui é o Miller e hoje estaremos com o nosso Momento Ciência. Hoje falaremos sobre a utopia dos ratos. Experimento previu a extinção da humanidade? Em 1947, analisando o aumento vertiginoso da densidade demográfica dos Estados Unidos, o etólogo John B. Calhoun decidiu dar início a um experimento comportamental com foco em uma análise psicopatológica realizada com ratos, para exemplificar como a superpopulação das áreas urbanas poderia contribuir para o fim da humanidade. O primeiro experimento começou em uma fazenda, em Rockville, cidade dos Estados Unidos, depois que o vizinho de Calhoun permitiu que ele erguesse um cercado para ratos em uma pequena floresta que havia atrás de sua casa. O etólogo construiu um cercado com capacidade para abrigar até 5.000 ratos, intitulada Cidade dos Ratos. Ele adicionou 5 ratazanas grávidas e deu início à sua observação. Em 2 anos de experimento, por incrível que pareça, a população de ratos nunca ultrapassou de 200. Embora tivesse espaço o suficiente para que alcançasse a população de no mínimo 1.000 animais. Intrigado e sem saber o que havia acontecido, ele refez o estudo por mais 24 vezes. Em 1954, quando Calhoun começou a trabalhar no laboratório de psicologia no Instituto Nacional de Saúde Mental, ele decidiu refazer o experimento pela 25ª vez, só que focando em como os roedores se comportariam em um ambiente controlado, livre de predadores, esterilizado, com pouca margem para doenças e com água, comida e abrigo suficiente. O projeto foi chamado por ele mesmo de Utopia dos Ratos, pois os roedores remontavam um tipo de estrutura social que os homens jamais alcançariam. Também nomeado de Universo 25, devido à quantidade de vezes que tentou realizar com sucesso o experimento, Calhoun visava analisar o efeito da densidade populacional sobre os padrões de comportamento dos ratos. Por isso, ele construiu um tanque de 2,7 metros quadrados, com 1,5 metros de altura e uma temperatura constante de cerca de 20 graus. Equipado com 256 abrigos e 16 canaletas, o cientista deu tudo aos roedores em um espaço que abrigaria uma população máxima de 2.200 animais. O experimento começou com 4 pares de camundongos saudáveis que foram soltos para dar início à nova sociedade. Nos primeiros 104 dias, identificado como fase de estrutura ou período de luta, os roedores se ajustaram ao habitat e construíram seus ninhos. Quando a fase de exploração começou, em que os animais se encontravam e acasalavam, a cada 55 dias, a população passou a dobrar de tamanho. Em 315 dias de experimento, a utopia já havia se tornado um pequeno inferno, com uma população de 620 ratos. Calhoun percebeu que os ratos ômegas, que eram tímidos, que faziam parte da base da hierarquia, interromperam o acasalamento quando se viram rejeitados pelas fêmeas. Sem terem mais um papel na sociedade, eles se afastaram dos grupos maiores e passaram a comer, dormir e às vezes brigar com os demais marginalizados. Os machos dominantes adotaram um comportamento muito agressivo, atacando os demais ou os provocando sem motivo aparente. Alguns se tornaram homossexuais, pansexuais ou hipersexuais, chegando a se deslocarem em grupos que atacavam as fêmeas e estupravam qualquer rato, independentemente do sexo. Por vezes, os alfas lançavam episódios de violência que terminavam em canibalização, apesar de haver comida o suficiente. Uma vez que os machos abandonaram seus papéis designados dentro da colônia,
as fêmeas tiveram que cuidar de seus ninhos, por isso adquiriram um comportamento agressivo, que acabava sendo transferido em forma de violência contra os próprios filhotes. Algumas chegaram a abandonar as ninhadas, gerando uma taxa de mortalidade de 90%, que Calhoun definiu como fase de estagnação devido ao colapso dos papéis sociais e à aglomeração excessiva. Em 560 dias de experimento, por fim, os roedores perderam a capacidade de agir como ratos e ficou claro que a mudança seria permanente. Com uma taxa de mortalidade de 100%, Calhoun decretou que a colônia entrava na fase de morte, na qual o universo 25 se encaminharia para a sua extinção. A geração jovem de ratos cresceu em meio a um ambiente anormal, sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade e maternidade, instrução para acasalamento e marcação de território. Portanto, eles apenas comiam, bebiam e se higienizavam. Nomeados belos pelo cientista, esses eram caracterizados por uma apatia social, perda de propósito de vida e reclusão, sendo os responsáveis por ocasionar a primeira morte da colônia, o fim do desejo de um futuro. A segunda morte, como observou Calhoun, aconteceu com a extinção total do universo 25. Publicada na edição de 1962 da Scientific American, a conclusão do cientista foi de que os ratos, assim como os humanos, só prosperam em um senso de identidade e propósito estabelecidos dentro do mundo em geral e que o estresse, ansiedade, tensão e instinto de sobrevivência tornam necessário o engajamento na sociedade. Ou seja, para Calhoun, quando todo o senso de necessidade é retirado da vida de um indivíduo, a vida deixa de ter propósito, uma vez que ela não é apenas apoiada em aspectos básicos, moradia, água, conforto e comida. Apesar de ter recebido muito apoio da comunidade científica, o estudo de Calhoun também foi questionado e classificado como perigoso. Para o médico e historiador Edmund Ramsden, os ratos podem sofrer com aglomerações, mas os seres humanos podem lidar com isso. A decadência moral pode surgir não da densidade, mas da interação social excessiva. Nem todos os ratos ficaram furiosos. Aqueles que conseguiram controlar o espaço levaram vidas relativamente normais, observou o médico. Em 1972, o conceito do universo 25 apavorou as pessoas nos Estados Unidos e causou uma histeria em massa quando os índices de densidade populacional nos centros urbanos estouraram e as taxas de homicídio alcançaram 135% com relação à década anterior. A ideia de um iminente apocalipse social, em que as pessoas se autodestruiriam, despertou a ideia de migração para os campos ou subúrbios, onde havia espaço suficiente e uma vida tranquila e natural.